Meus amigos, minhas amigas do YouTube, como eu já tinha prometido antes, hoje é testemunhos muito bom com o nosso amigo aqui, Conrado, né? Dá um bom dia aí pra galera aí, Conrado. Bom dia, ouvintes. Né? E a gente sempre começa aqui com oração, como vocês sabem, né? Eu tô de máscara, ele não tá. Aqui é a casa da prima dele, é como se fosse a casa dele, né? Mas para preservar, né, para não sair alguns comentários aí de dizer que o Cristiano não usa máscara, isso e aquilo, né? Ó, aqui eu estou usando, né? Mas vamos aqui agora orar aqui. Conrado, eu convido aí você para orar aí. Sim, oremos então. Santo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos muito gratos a Ti, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de poder falar com o Senhor através da oração de Deus. Verdade, Senhor. Já fomos alimentados com as Tuas palavras hoje. Também o Senhor providenciou o pão na nossa mesa. Mas nesse momento, meu Deus, onde vai ser aqui testemunhado a Tua grandeza, o poder da transformação da vida de todos, e que na minha não foi diferente. Por isso, nesse momento, pedimos o batismo do Espírito Santo para que o mesmo conduza as nossas palavras. Te agradecemos, pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pronto, Conrado. Que Deus abençoe cada um de nós agora aqui, né? Nós, Conrado, eu vou começar algo direto e firme, né? Como você estava no mundão assim, você pensava no que, assim, Conrado? Rapaz, na verdade, quando nós estamos no mundo, nós estamos cegos, né? Estamos sem noções das coisas que Deus, com seu grande poder infinito, fez. Às vezes a gente se intitula muito sábio, mas a sabedoria, como a palavra de Deus diz, que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, na verdade, eu nem pensava. Eu queria curtir o mundo e tal, e trabalhar, ganhar dinheiro e gastar, ganhar com dificuldade e gastar fácil, né? E depois que a gente tem um encontro com esse Deus maravilhoso, com esse Jesus maravilhoso, é que a gente vai ter um entendimento sobre todas as coisas, né? Através da palavra de Deus. E Conrado, e como assim, o ponto assim que você diria assim, que você não suportava mais aquela vida assim de... Rapaz, na verdade é o seguinte, Deus tem um plano, tem um propósito para a vida de cada um, né? E eu falo muito sobre o tempo, né? Que eu queria que... Hoje eu falo assim, eu queria ter conhecido Jesus muito tempo atrás, né? Há muito tempo. Mas não foi por falta de oportunidade, porque Deus enviava pessoas para que eu pudesse conhecê-lo, né? Através daquelas pessoas que me procuravam para poder falar de Jesus. A minha ignorância era tamanha que eu não queria, eu achava que ia atrapalhar a minha vida espiritual, entendeu? Mas eu louvo ao Senhor por isso, né? Tem 9 anos que eu estou aos pés do Senhor, pretendo continuar até a volta dele, né? E dizer a vocês que vão assistir esse vídeo, essa live aí, que procure conhecer esse Deus maravilhoso, que é o Deus que tem poder para transformar as pessoas. E nós precisamos de uma transformação, com certeza. E Conrado, e quando alguém levou a palavra assim, o que você sentia na hora assim? Olha, quando foi assim o propósito de Deus, como eu disse, que ela se cumpriu na minha vida, rapaz, eu fiquei maravilhado com as palavras escritas que uma vez foi enviado ao meu lar uma senhora, né? Uma irmã da igreja para dar o estudo bíblico, e ali eu pude ver realmente que eu não era quem eu pensava que fosse, entendeu? Então, assim, eu recebi de bom agrado, tanto que ela chegava na minha casa às 5h30 da tarde e saía 11 horas da noite dando estudo. 11 horas da noite? Era. Todas as vezes que ela ia, uma vez por semana, ela chegava em casa às 5h30, 5h40 e saía 10h30, 11 horas da noite da minha casa, porque eu fazia muitas perguntas para ela, né? E hoje, louvado seja Deus, porque esse chamado veio, bateu na porta do meu coração, eu abri, Jesus entrou, faz morada, né? O Espírito Santo de Deus faz a morada,
e eu permaneço. Hoje estou aí nessa caminhada de pregar a palavra de Deus. Eu sou apaixonado por esse Jesus, por essa palavra, essas palavras de Deus aqui, né? Nós temos aqui a Bíblia Sagrada dotada de conhecimento, né, de todas as coisas. Esse Deus maravilhoso fala até como eu devo me vestir, como eu devo me alimentar, né? E eu era um ignorante, achava que era sábio, porque eu também viajava, né, dava muitas palestras, cursos, né? E quando eu chegava nos lugares, eu era aplaudido, as pessoas levantavam, né, para me aplaudir. Eu achava, me sentia como se fosse um Deus da terra. Mas quando eu tive um encontro verdadeiramente com a palavra de Deus, foi que eu senti que eu era tão minúsculo, quanto eu era tão minúsculo, né? Aí Deus, maravilhosamente, a partir do momento que a gente aceita, Ele faz do pequeno um gigante. Pequeno gigante. Né? Esse daí seria o principal, o pequeno gigante. Então, uma palavra para você, Conrado. O que fez mesmo você mudar mesmo da água para o vinho? Ou do vinho para a água? Do vinho para a água, Do vinho para a água. Deus é o seguinte, Ele tem o plano de salvação dele. Quando o pecado veio ao mundo, né? Veio ao mundo, que no Jardim do Éden, aquilo se espalhou por toda a humanidade, né? É tanto que hoje nós somos, até muita gente fala assim, que a criança nasce, quando nasce não tem pecado, porque é criança. Mas se concebeu do ventre da mãe, veio do pecado, nasceu do pecado e continua pecador, né? Mas Deus, Ele quer o melhor para nós. E realmente o que me transformou foi a palavra de Deus. Sou apaixonado pelas palavras de Deus, pelo qual algumas Deus tem colocado na minha mente, assim para recitar. Às vezes eu estou em um lugar, não estou com a Bíblia, mas eu vou orar por alguém pede, ora por mim, eu não estou com a minha Bíblia na mão, mas eu estou buscando assim o poder do Espírito Santo para que coloque na minha mente, para que no momento oportuno eu possa falar, né? Eu possa falar através do Espírito Santo que faz nos lembrar. Então a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus diz que ela é ótima para tudo, né? Para educação, para repreensão, para tudo na vida. E eu recomendo a todos, aqueles que ainda não tiveram o encontro verdadeiramente com Jesus, através das palavras, né, que ele tenha, que ele sinta, né, o poder desse grande livro, né, que são as palavras de Deus. Em uma palavra, Conrado, o que você diria hoje para aquelas pessoas que estão lá no mundo, assim, em dúvida da palavra de Deus, assim? Olha, o mundo oferece muitas coisas, né? Mas a palavra de Deus diz aqui que nós não devemos se conformar com esse mundo, porque nós não somos desse mundo. Deus não quer que fiquemos aqui nesse mundo. É tanto que a Bíblia fala aqui da volta de Jesus. Aqui existe 3.700 promessas, né, pelas quais algumas delas devem se cumprir em nossas vidas. Basta a gente querer. Então que não se apegue ao mundo, sabe por quê? Porque esse mundo não tem mais o Deus. Esse mundo jaz do maligno, diz a palavra. Se nós abrirmos aqui a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, eu vou abrir aqui para ler, sei de cor, mas nós vamos recitar aqui o que está escrito, né? Porque tudo tem que ser pelo poder da palavra de Deus. Então aqui 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, olha só o que diz isso aqui, ó. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, por esse versículo aqui, a gente vê que Deus, esse mundo aqui, Deus já, né, está esperando um momento para que seja cumpridas as profecias, que por sua vez descerá fogo do céu, enxofre será destruído, aonde não sobrará nem raiz e nem ramos, né? Então, que não deva se conformar com as coisas desse mundo, que o príncipe desse mundo é Satanás, como está escrito aqui, né? Então, Deus não quer que fiquemos aqui nesse mundo, porque quem optar o direito de escolha, o livre-arbítrio, Deus respeita. Se escolher ficar nesse mundo aqui, né, já sabe. Então, é importante saber se deve ficar nesse mundo ou não. Quem escolher é Jesus, certamente nós temos um período aqui que nós vamos para a casa do nosso Pai, Deus, vamos passar 1000 anos com Deus, e depois de 1000 anos retornaremos a essa terra. Mas de que forma? Uma terra purificada, né? Quando descer
fogo, então vai queimar tudo, sobrará nem raiz nem ramos, vai descer a Nova Jerusalém e a cidade santa, né, como está prometido, aqui faz parte das 3.700 promessas, e aqui vamos habitar como se fosse o Jardim do Éden, porém sem pecado. Que maravilha. Sem pecado seria ótimo. E vai ser, E também, sem pecado, eu posso pensar assim, sem coronavírus também. Não vai ter nada, porque o coronavírus é nada mais, nada menos do que um respingo do pecado. O pecado, ele traz tudo de ruim. A doença pior que tem é o pecado. E o pecado traz a ruína, né? Que a gente pode ver também, né? O pecado, ele faz a separação entre nós e Deus, diz a palavra de Deus. O pecado nos separa, tanto que quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, eles tinham o privilégio de todos os dias estar com Deus ali no Jardim do Éden ali. Mas quando eles pecaram, aí houve uma separação. Né? Houve uma separação. E Deus, com sua infinita bondade, o que fez Deus? Deus, ele não abandonou. Pecou, não abandonou, desobedeceu, ele não abandonou. O que ele fez? Ele procurou. Entendeu? Na viração do dia, a palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, que ele procurou e falou assim, Adão, onde estás? Ele sabia, ele sabia onde está. E sabe. Porque ele nos fez, ele nos conhece, até os nossos pensamentos são dos nossos corações, mas ele queria ouvir da boca do próprio Adão, né? Então, Adão, onde tu estás? Ele disse, estou aqui. Eu fiquei com vergonha, né? Fico com medo, com vergonha. Então o pecado fez uma separação entre o ser humano e Deus. E Deus, aí, com o seu plano de salvação, querendo os filhos perto dele, então nasceu o filho dele, cresceu, sofreu, morreu, mas cumpriu-se a profecia de que ressuscitaria e ele ressuscitou. E agora está voltando para nos buscar. Que maravilha, né? Agora, o chamado veio para todos, mas nem todos querem ir para o céu. Então haverá uma separação muito grande e só vão para os céus aqueles que perseverar nas verdades de Deus. A palavra é bem clara, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, para receber a coroa da vida, é preciso conhecer esse Jesus, é preciso fazer uma entrega, né? Entregar as nossas vidas mesmo, que era macumbeiro, né? Era pai de santo, 30 anos, eu tive esse encontro maravilhoso com Deus e entreguei a minha vida a Ele. E Ele transformou minha vida, né? Transformou minha vida, eu estou aí caminhando, aguardando a volta de Jesus, com o coração cheio de esperança, confiando, acreditando nas promessas de Deus. E o conselho é que todos façam o mesmo, porque Jesus está às portas. Por que eu digo que está às portas? Como eu posso falar isso? Através do conhecimento da palavra de Deus, como está revelado aqui, Mateus 24, se a gente vê aqui, fala, os discípulos perguntam a ele, Senhor, se o Senhor vai subir, diz que vai voltar, quando o Senhor vai voltar? Então ele deixou os sinais, né? Haverá, quando estiver próximo à minha volta, haverá fome, guerra, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filhos, e nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo esses acontecimentos, né? Então, nós não estamos enganados, né? E a Bíblia aqui fala de tudo que aconteceu, fala do que está acontecendo e também fala do que irá acontecer. Então, nós não estamos enganados nada sobre a palavra de Deus, né? Está tudo revelado aqui para nós, né? O efeito principal aqui é conhecer a Jesus e ser liberto pelas palavras. Aí sim. E a gente pode ver que esse Deus é libertador, né? Do cativeiro para a salvação. É isso que eu posso dizer? Deus é o libertador. Aqui a palavra diz aqui, João 8:32, que nós vamos conhecer a verdade e a verdade nos liberta, né? A verdade nos libertará. Então, quando você conhece a Deus, só Ele pode libertar. Você vê que nós somos libertos até da morte. Não há remédio para a morte aqui na terra, né? Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos a consciência que ainda que a gente venha morrer, a morte para nós sabemos que é um sono, né? Um sono, que é a palavra de Deus que diz, ó filho, você vai dormir, você vai estar descansando. E quando eu voltar, te chamarei e você virá ao meu encontro. Então, maravilhosamente, é Deus que liberta de todas as coisas, né? Até do cativeiro da morte, né? Através da ressurreição. E a gente pode ver, meus irmãos, que a gente precisa do amor de Deus em nossas vidas, né, Conrado? Com certeza, sim, o amor é o tempero, né?
é o tempero principal da vida do ser humano, é o amor, né? E às vezes assim é tão difícil praticar o amor como Deus recomenda aqui nos mandamentos, que amará a Deus sobre todas as coisas, primeiro amará a Deus sobre todas as coisas, né? E segundo ao próximo como a ti mesmo. Então se eu não amo a quem eu vejo constantemente, como eu vou amar a Deus? Como eu vou amar o Filho de Deus que ainda estão nos céus? Né? E vou isso ver, é de verdade. vamos ver quando ele retornar, né? Quando ele voltar entre as nuvens com teus anjos, como está escrito na palavra dele, aí a palavra diz que todo olho verá. A gente tem que começar a amar agora, né? E nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí a gente pode ver o amor de Deus para a humanidade perdida, né? E só é perdida porque que a pessoa quer se perder, não é isso, Conrado? Ou não? É assim, porque por que é apresentado Jesus de uma forma para nós compreensiva, através da palavra? Para que a gente não tenha dúvida. Então, todas aquelas pessoas que tiveram encontro com a palavra de Deus verdadeiramente, que estudaram a palavra de Deus, algumas delas entregaram a vida ao Senhor, né? E outras não optaram pela decisão de sua entrega total, né? Então, na volta de Jesus, eles não vão estar enganados sobre isso. Não aceitou, igual o seu pai mesmo, você vê que nós já demos tudo para ele, né? Semana de oração na sua casa aí, muito boa, aquela coisa, ele é um conhecedor porque ele afastou de Deus, mas ele sabe. O que é triste é porque todas aquelas pessoas que estiveram aos pés do Senhor sabem qual é o destino delas. Se não se arrepender antes e fazer um retorno, né? Tomar um retorno e voltar para os pés do Senhor. Todas as pessoas sabem. Aí Deus, a palavra de Deus diz que não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, aqueles que não conhecem, que não conheceu ao Senhor, que não teve a oportunidade de conhecer a Deus, as palavras dele através das palavras, Deus, então, não vai levar em conta esse tempo. Né? Mas aqueles que conheceram a Deus, que tiveram ao lado dele e que abandonaram, na volta dele, se tiver de fora, não entrará nos céus. É uma triste verdade, né? E quando Cristo voltar, a gente vai ser transformado, a gente vai ter um corpo incorruptível, né? É. Então, se você gostou desse vídeo, meu irmão, dá um like. Se você não gostou também, deixa seu comentário. A gente vai responder tudo no outro vídeo. Vai ter outro vídeo. Vai ter outro? Vai ter outro. Pronto, certo. Você já está mais que convidado aqui. E qualquer dúvida que seja independente de placa de igreja, pela qual não salva ninguém placa de igreja, quem salva é Jesus, mas quando todos falam que Deus é um só, aí sim, concordamos, isso, porque é verdade, Deus é único, mas a diferença está na obediência de todas as palavras, de todas. A maioria das pessoas, quando nós falamos sobre os mandamentos de Deus, acha que está no Velho Testamento e que foi abolido. Mas aqui no Novo Testamento, no livro de Mateus capítulo 5, versículo 17, Deus fala assim que ele não veio revogar a lei, ou seja, ele não veio tirar a lei, não. Aqui, não, isso aí já acabou, foi abolido. Ele não vem abolir a lei, ele vem fazer que se cumpra as leis, né? Então isso aí quebra todo o paradigma dessa situação, falando que nada, não precisa mais guardar os mandamentos, não, que os mandamentos foram abolidos, os mandamentos de Moisés. Mas eles precisam conhecer a Deus através das palavras dele, porque o mandamento que foi abolido foi realmente do homem, né? Que era olho por olho e dente por dente, né? Isso. E Deus não. Deus aí é o seguinte, os mandamentos de Deus para ser cumprido foi a oportunidade de arrependimento, de poder se chegar ao Senhor. E as pessoas confundem isso, né? Mas se tiver qualquer dúvida, independente de qualquer religião, é só nos procurar. Porque eles têm a palavra na mão. Se tem a Bíblia, tem a palavra de Deus na mão, né? Isso. Mas se não entende, é só nos procurar que nós estamos aí, né? Prontos para colocar de frente as palavras de Deus para que o próprio Deus possa esclarecer. Agora vamos fazer essa oração, né? Claro. Pode fazer a oração final aí? Oração? Sim. Pronto. Santo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos muito gratos ao Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade de poder falar com o Senhor. Verdade. Aqui nós já meditamos em algumas passagens da Tua palavra, meu Deus, e aqui queremos pedir uma bênção especial sobre esse jovem que está divulgando aí as tuas verdades, Senhor, né?
e que as pessoas que estejam do outro lado assistindo, que assistiram a esse vídeo, a essa live, que elas possam ser transformadas com o poder do Espírito Santo de Deus. Amém, meu Deus. Por isso agradecemos e te pedimos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Igual. E aqui a gente possa estar junto com Deus cada dia mais na Amém. sua vida. Amém. Valeu, meu irmão.